Há feridas que não aparecem em exames. Há dores que ninguém vê, mas que insistem em silenciar os nossos passos. Há prisões sem grades que nos mantêm cativos a velhos hábitos, memórias do passado, medos. E às vezes a maior barreira para ser curado não é a falta de uma solução, mas a resistência em admitir que nós precisamos ser restaurados. E se hoje a voz de Deus colocasse essa decisão nas suas mãos, o que você responderia? Transformados. Queres ser curado? Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você. Hoje chegamos ao final da atual série de mensagens intitulada Transformados. E essa foi uma série diferente. Por 6 semanas juntos analisamos a experiência que encontramos na Bíblia de homens e mulheres que viveram por uma profunda transformação, por terem um dia encontrado Jesus. Em cada um desses casos nós podemos ver quão triste era a situação que estavam passando na sua jornada por esse mundo. Falamos sobre um cego que vivia pedindo esmolas numa estrada empoeirada. Sobre um paralítico que precisou da ajuda de 4 amigos para se locomover na pequena cidade de Cafarnaum. Sobre uma mulher que tinha uma vida repleta de problemas do ponto de vista de relacionamentos, também, depois do 6º marido, que não podia pegar água para sua subsistência junto com as outras mulheres. Também aprendemos sobre 2 irmãs que, de maneira diferente, foram transformadas na presença de Jesus. Sobre um chefe de uma sinagoga que simplesmente, em desespero, buscava a solução para a doença mortal que acometia sua filha. E que na mesma história apresenta uma outra mulher que sofria de um mal físico sem cura. Cada uma dessas pessoas vivia o seu drama pessoal. Alguns eram vistos como grandes pecadores. Nos tempos bíblicos, como já mencionei a vocês, acreditava-se que doenças crônicas, como a lepra, a cegueira, a paralisia e assim por diante, eram resultados diretos de uma vida de pecado, da pessoa ou dos seus antepassados. Em virtude dessa triste situação que eles estavam, grande parte deles eram ignorados pela sociedade dos seus dias, eram deixados ali à margem pelos demais. Outros tiveram que tomar a decisão e aprender o que de fato importava para a sua vida, assim como você e também para mim. Mas na experiência de cada uma delas, algo extraordinário aconteceu. Elas foram transformadas no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, por confiar de uma forma ou outra em um jovem galileu. E hoje, nós concluímos essa série, nós vamos analisar mais um relato de transformação. A história de um outro paralítico. Só que esse não tinha amigos como os que nós vimos algumas semanas atrás. O relato de hoje também está no Evangelho segundo João, no capítulo 5. E aqui, queridos, como nós fizemos nas semanas passadas, eu gostaria de convidá-lo a me acompanhar na leitura, o relato, o que aconteceu. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e, agitada a água, o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem válido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, toma tua esteira e anda." Imediatamente o homem foi curado, tomou sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Uau! Afinal, como é que a gente pode enfrentar situações adversas quando aparentemente não há esperança alguma de a gente encontrar uma solução? Essa história retrata exatamente essa realidade. Aquele homem era totalmente desconhecido para Jesus.
Ele mal tinha fé suficiente para estar diante do Filho de Deus. No entanto, Jesus ali o trata como se ele fosse um dos principais de seus seguidores. Muitos dos mártires e fiéis discípulos de Jesus mereceriam a atenção toda especial que Jesus demonstrou. Mas como é que poderia ser assim tratado alguém que nem sequer o conhecia antes, ou o viu antes? Afinal, por que Jesus agiu assim? Aquele tanque, o tanque de Betesda, era um tanque que ficava ali ao norte do Templo de Jerusalém. Quando ele foi oficialmente construído, era um monumento à riqueza e à prosperidade da cidade. Bethesda. Alguns comentaristas apontam para o fato que a antiga palavra Hesda, em aramaico, tem um duplo significado. Graça ou desgraça. Betesda poderia então significar casa da graça ou então casa da desgraça. Tornou-se um local em que centenas de pessoas doentes e necessitadas, eles se ajuntavam ali, se aglomeravam. Aquele local era conhecido como Betesda, mas poderia muito bem ser chamado de, quem sabe, Gaza. Uma região marcada hoje, queridos, por décadas de conflitos, perdas humanas e destruição. Quem sabe poderia ser chamado de Cox's Bazar, em Bangladesh, onde fica Kutupalongo, o maior campo de refugiados do mundo, um local que abriga mais de 900 mil pessoas. Ou podia ser Alepo, na Síria, símbolo de dor e destruição provocada por anos e anos de guerra. Existem outros lugares do mundo, queridos, onde a dor é visível. Locais onde as pessoas buscam auxílio, tentam encontrar razão para viver. Betesda era assim. Um símbolo de qualquer lugar do nosso mundo onde as pessoas estão unidas, juntas, pelas circunstâncias da dor. Para aquelas pessoas não havia esperança, apenas uma pequena esperança, porque havia uma lenda, a lenda da cura. Uma fonte intermitente de água causava que, de vez ou outra, a água daquele tanque tivesse um certo movimento. E as pessoas começaram a acreditar que um anjo causava isso na água. Pensavam as pessoas que aquele que primeiro entrasse na água seria curado de qualquer mal que tivesse. Será que a cura realmente acontecia? O que nós sabemos é que algumas multidões de inválidos e doentes, eles viviam ao redor do tanque. Imagine comigo como um campo de batalha, com corpos estendidos para todo lado. Essa era a triste cena, o quadro de Betesda. Imagine um asilo com centenas de idosos, sem enfermeiro ou qualquer tipo de cuidado médico. E você vai estar imaginando o que acontecia ao lado daquele tanque. Imagine pessoas sofrendo e você vai ver que as pessoas viam ali quando passavam uma a outra ao lado de Betesda. Um quadro triste, sombrio. Um quadro de total escuridão, demonstrando as tristes consequências do pecado. E o que as pessoas viam? Dor. O que elas faziam? Nada. Mas não Jesus. Ele estava em Jerusalém sozinho, se preparando para a Páscoa. E ele decide, num dia de sábado, ir até Betesda, porque lá era o centro da dor e sofrimento de Jerusalém. Era lá que ele queria estar. Naquele dia, não no templo, mas em Betesda. Você consegue imaginar Jesus andando entre aquela multidão de doentes? O que será que ia no coração dele? O que ele sente quando ele percebe toda a dor e sofrimento humano ali ao seu redor? O que Deus sente quando ele vê pessoas sofrendo? E ele se aproxima de uma daquelas pessoas, um homem. Aparentemente, Cristo foi até gentil demais com ele. Ou será que essa história é muito boa para ser verdade? Porque nesse relato nós encontramos 3 lições fundamentais para quando nós enfrentamos situações em que aparentemente não há mais esperança. Afinal, o que fazer quando aparentemente não temos mais esperança? Em primeiro lugar, lembre-se, Deus conhece a sua situação. O relato bíblico afirma que estava ali um homem, havia 38 anos. Jesus vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Era Páscoa. As multidões iam para Jerusalém. Era um momento de festa. Um momento em que eles buscavam a Deus. E Deus ali
andando entre eles. Mal podia imaginar que Deus estava entre os doentes. Mal podia imaginar que Deus estava andando lentamente e com cuidado ali, entre aqueles que sofriam as consequências do pecado. Mal podia imaginar que aquele jovem Galileu era de fato o próprio Deus encarnado, contemplando cada uma daquelas pessoas com amor e ao mesmo tempo tristeza pela situação de cada uma delas. O profeta Isaías escreveu: em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Naquele dia Jesus se angustiou. Naquele dia Jesus sofreu. Naquele dia Jesus sentiu muita tristeza em ver a dor. A mesma tristeza que ele sente quando ele vê a minha e a tua dor. A mesma tristeza que ele sente quando ele vê as dificuldades e os problemas que você e eu enfrentamos. Jesus se aproximou, muito provavelmente, do pior caso que havia naquele local. Aquele homem era o mais conhecido entre os fiéis frequentadores de Betesda. Queridos, 38 anos. Uma vida buscando, de certa forma, encontrar significado para continuar. Uma vida desperdiçada na tentativa vã, até aquele momento, de encontrar a solução definitiva para o seu problema. Jesus se aproxima sabendo e conhecendo a situação daquele homem. Mas, afinal, o que Deus sabe sobre cada um de nós? Ele conhece nossas faltas, nossos fracassos. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa realidade. Davi escreveu: os meus pecados não estão escondidos de ti. Ó Deus, tu sabes como tem sido tolo. Deus conhece tudo sobre cada um de nós, inclusive cada erro e pecado que nós cometemos. E essa realidade é algo extremamente inconfortável para muitos, porque não há segredos para Deus, porque Ele conhece tudo sobre nós. Na realidade, nós sabemos muito pouco, que seria um alívio, na realidade, poder esconder de Deus alguns pecados da nossa vida, mas Ele conhece cada um de nós. E se, em vez de fugir, o melhor caminho fosse reconhecer que Deus já conhece tudo sobre você? E ainda assim, Ele escolhe te amar, restaurar e cuidar. Se esse conflito entre culpa, medo e esperança faz parte da sua caminhada, eu quero convidar você, de uma maneira especial, a conhecer a revista Esperança Sentimentos, a ciência do existir. Um material que foi preparado com muito carinho para ajudar você a entender as suas emoções e descobrir a leveza de uma vida em paz com Deus. Peço o seu exemplar pelo WhatsApp 12 98 244 4449. Anote aí, 12 98 244 4449. Depois do programa, mande uma mensagem aqui para a gente. Mas voltando ao tema, lembre-se da experiência de Adão no início da história humana? Ele tinha acabado de cometer ali o seu primeiro pecado, ele se esconde da presença do Criador, Deus se aproxima do seu amigo e pergunta: onde você está? Onde estás? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Porque toda vez que Deus faz uma pergunta, o que Ele está buscando é a nossa simples resposta. Ele não está atrás da informação adicional, porque quem precisa saber onde é que estava era Adão. Ele era que precisava admitir a sua situação. Anos mais tarde, em outro relato bíblico, Caim tornou-se o primeiro assassino a matar seu irmão Abel. E Deus perguntou: Caim, onde está teu irmão? Deus sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas era Caim que precisava admitir a sua situação. Que não há como esconder nada do Senhor. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Sempre existe alguém que vê tudo o que fazemos. Alguém que sabe exatamente o que acontece em nós, ao nosso redor, tudo o que você pensa, tudo o que você vê, tudo o que você faz, tudo o que você sente. Deus conhece todas as coisas. Por isso, pare de fugir, admita a sua situação. Diga a Deus: Senhor, eu estava errado. Me perdoe por tentar esconder o meu erro, o meu pecado. E o que é maravilhoso aqui, queridos, é que admitir o seu erro em nada muda o que Deus sente por você. Porque Ele te ama incondicionalmente. Deus, queridos, Ele conhece cada uma das nossas faltas, os nossos fracassos, mas isso não é tudo. Ele também conhece cada um dos nossos sentimentos, as nossas frustrações. Em uma outra ocasião, Davi escreveu: viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. E algum de vocês pode estar pensando nesse momento: ninguém sabe, ninguém conhece o que eu estou passando. Ninguém sequer imagina a dor que eu sinto. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabia exatamente a situação daquele paralítico em Betesda. Cada sofrimento, cada momento de dor e desespero, cada um daqueles 38 anos. Conheci a situação daquele homem. Queridos, eu já passei por crises, problemas na minha vida, na minha experiência. E não existe qualquer momento de dor e sofrimento que passe despercebido para Deus.
Ele vê e conhece até mesmo cada uma das nossas lágrimas. Amo esse texto, ouça com atenção. Tu sabes como estou aflito, pois tem tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Na antiga cultura do Oriente Médio, quando um soldado saía para a batalha, ele comprava um odre de lágrimas, um pequeno frasco. E ele o dava para sua mãe, para sua esposa. Então, ela lhe prometia o seguinte: a sua ausência vai me fazer tão triste que eu vou chorar todas as noites. E quando eu chorar, eu vou guardar todas as minhas lágrimas nesse frasco. E quando você voltar, você vai ver as minhas lágrimas e você vai saber quão precioso você é para mim. Que da mesma forma, nós podemos imaginar Deus pegando o seu odre de lágrimas e dizendo para você: filho, filha, eu não perdi nenhuma delas. Eu vi todo o seu sofrimento e sempre estive ao teu lado. Eu conheço a dor que você passou. Ele conhece todas as coisas, conhece os seus pensamentos, as suas falhas, seus sentimentos, suas frustrações, seu sofrimento. Mas há algo mais. Ele também conhece nosso futuro. Deus conhece o nosso futuro antes mesmo do nosso nascimento. Davi também escreveu: antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. E aqui, abrindo um parênteses, é importante salientar que esse termo planejado significa que Deus tem um propósito para a nossa vida, desde o nosso nascimento. No entanto, cabe a cada um de nós, decidir se nós vamos seguir ou não o plano que Deus tem para a nossa existência. Em outras palavras, Deus conhece o nosso futuro, mas Ele não interfere na nossa escolha. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. No livro do profeta Jeremias, nós encontramos o próprio Deus declarando: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Todos hoje têm interesse no futuro, não é mesmo? E aqui é muito interessante notar as coisas que as pessoas buscam no intuito de conhecer o futuro. Buscam ali astrologia, horóscopo, cartomante, biorritmo, a lista é longa. Só que na busca por conhecer o amanhã, a grande maioria vai na fonte errada. Porque existe alguém que conhece cada detalhe do futuro e esse alguém é Deus. Mas o que fazer então diante de um Deus que tudo sabe, inclusive o seu futuro? E sem dúvida alguma, quando a gente compreende que Deus conhece cada um dos meus amanhãs, o melhor é pedir para Ele o conselho e a orientação. E Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, Ele diz: se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Amo esse texto. E Deus, queridos, hoje Ele busca mostrar aquilo que você não conhece. E não se iluda. Ele não vai lhe mostrar tudo o que vai acontecer no futuro de uma vez. Se Ele assim fizesse, muito provavelmente nós viveríamos desanimados ou cheios de orgulho. Imagine comigo você tentando ultrapassar um carro numa subida com curva. Mas se você tivesse um drone olhando por cima, ficava mais fácil, não fica? Sempre mais fácil assim. Por quê? Porque a perspectiva é maior. A perspectiva de Deus é sempre maior, muito mais acima do que a nossa. Porque Ele sabe o que é melhor. Portanto, pergunte para Ele qual é o melhor caminho para que você possa seguir. Espero que você tenha ouvido bem. Ele sempre sabe o que é melhor. Portanto, a sugestão é: comece sempre, cada dia, com Deus. Não tem melhor maneira para você viver. E nesse momento, peça para Ele sabedoria. Peça para Ele a força necessária para você enfrentar cada pormenor da sua vida naquele dia. Porque Ele sabe sempre o que é melhor para você. E finalmente, queridos, Deus também conhece cada uma das nossas ansiedades. Deus conhece cada aspecto que nos causa ansiedade, dúvidas. E geralmente as coisas que nos causam o maior grau de ansiedade são os aspectos relacionados com a nossa sobrevivência. Ouça só o conselho que o próprio Jesus Cristo nos deu nessa área. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus, queridos, Ele conhece exatamente aquilo que você precisa. Conhece cada uma das suas necessidades, inclusive as financeiras. Será que você já agiu como se Deus não soubesse das contas que você tem que pagar? A gente pensa: dessa vez eu estou perdido mesmo. Não tem como pagar. Só que quando nós não nos lembramos de que Deus conhece também nossas dificuldades financeiras, nós ficamos mais nervosos, mais ansiosos, mais preocupados. E preocupação é o resultado direto de não conhecermos de fato quem é Deus.
Quando a gente pensa que Deus não sabe, quem sabe, o que passa na nossa conta bancária, que Ele não se importa com a nossa situação, sabe o que a gente está fazendo? A gente começa então a tentar encontrar formas ou soluções em outras soluções. E sabe como? Sozinhos. E quando você tenta encontrar solução para os seus problemas sozinho, sabe o resultado? Preocupação. E a preocupação é aquela que pode destruir a sua e a minha vida por completo. Queridos, ouçam bem, não compreender quem é Deus, não entender a sua natureza e o que Ele faz, nos leva ao ponto que nós simplesmente tentamos encontrar solução. E o resultado é que nós achamos os mais terríveis problemas emocionais. E o estresse é um dos resultados diretos de simplesmente esquecer que Deus conhece a nossa situação. Que Ele prometeu suprir tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida. Não aquilo que você deseja, mas aquilo que você precisa. E o que é interessante aqui é que Deus sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E o que isso significa? Significa que você não ora para dizer a Deus quais são as suas necessidades, porque Ele já sabe. Você precisa orar para receber a resposta, a solução para os seus problemas. Isso vem na dependência, na fé, na confiança com Ele. Ele está esperando a sua prece para ajudá-lo. Mas muitos não recebem porque simplesmente não oram a Deus. A Bíblia afirma, não tem porque não pedem. Portanto, se Deus conhece todas as minhas necessidades, eu não preciso me preocupar. O que eu preciso é aprender a confiar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não viva dominado pela preocupação, viva confiando em Deus. E o segundo e o último princípio que eu gostaria de sugerir a vocês, extraído da experiência daquele paralítico em Betesda, é foque sua atenção em fé naquilo que realmente importa. Antes de ter uma vida de vitórias, você precisa reconhecer a sua real condição. E aquele homem também precisava reconhecer a sua situação de paralítico. Muitas vezes nós vivemos da mesma forma, inválidos de outras opções. A gente não consegue andar, a gente não tem forças para lutar, a gente não consegue cuidar de nós mesmos, a gente não consegue nem sequer rolar na beirada do tanque, a gente não consegue cair na água. Você já sentiu assim? Sem forças, sem esperança de continuar, aquele desejo de desistir. Mas o que aquele homem tem a ver com você e comigo? Hein? Simples, porque em nossa situação de apuro, em nossa situação muitas vezes sem esperança, nos colocamos na mesma situação. E qual é essa situação? A mesma. Frágeis pecadores. Porque somente os transformados podem ver a Deus. Transformados do quê? De uma vida de alienação para uma vida de perfeição. De uma vida na qual somos transformados. E nós queremos muitas vezes ignorar essa realidade. Cristo então se dirige ali àquele paralítico com a grande pergunta. Você quer ser curado? Queres ser curado? Nossa única esperança é que Cristo faça por nós aquilo que Ele fez com aquele homem. Você quer ser curado? Eu não tenho ninguém para me ajudar. E essa tem sido a desculpa de muitos. Só que você não precisa da ajuda de pessoas. Olhe para Cristo. Filho, você está colocando sua esperança naquilo que não pode te ajudar. Filha, você está colocando sua atenção naquilo que não pode te dar a força para vencer. Porque para ser transformado, aquele homem ele precisava colocar sua atenção e fé naquilo que realmente importava. E é exatamente isso que Jesus espera hoje de você. Que você possa ter seus olhos e seu coração naquilo que pode de fato te ajudar. E é por essa razão que você e eu nós somos iguais àquele paralítico. Porque a nossa situação é a mesma. Somos inválidos. Somos paralíticos. A gente não tem solução para a nossa situação. Não temos o que fazer, não temos a resposta, nós não temos a saída. Mas diante de você hoje está a solução.
E a pergunta é a mesma. Você quer ser curado? Essa foi a grande pergunta para aquele homem. Mas se você e eu colocarmos o nosso coração de maneira adequada nesse encontro de Jesus, a gente vai perceber que não é a história de um paralítico apenas. É a nossa história. É a minha história. E aquele homem tinha um nome, o seu. Aquele homem, ele tinha um rosto, o meu. Aquele homem tinha um problema, exatamente como o nosso. Jonas, o profeta, fujão na barriga daquele peixe, ele não tinha qualquer outra solução, ele apenas ora. Daniel, lá na cova dos leões, ele não tinha outra solução, ele ora. José, lá na prisão do Egito, ele não tinha qualquer outra solução, ele apenas ora. Todos estavam presos, sem nenhuma opção, mas Deus ouviu a prece de cada um deles. Como cada um deles é a nossa situação. A gente está preso, sem solução, sem saída. Ouça, levanta, toma o teu leito e anda. E o que é que nos paralisa então? Ouça a ordem de Jesus. Quando Cristo diz que você deve andar, sabe o que você precisa fazer? Ande. Quando Ele diz que você está perdoado, solte o peso da culpa. Quando Ele diz para você que você tem valor, acredite nele. Quando Ele diz que o ama, não viva mais com medo. Quando Ele diz que Ele vai prover para você o que você precisa, confie plenamente no Senhor. Quando Ele diz, toma o teu leito e anda, levante e ande. Aquele homem creu e tudo mudou. Aquele paralítico, ele creu e foi completamente transformado. E você? Você quer ser transformado? O que você está esperando? E nesse momento que a gente conclui não somente essa mensagem, mas essa série, nunca se esqueça que a despeito da sua situação, a despeito das suas circunstâncias, esse Deus está pronto e disposto para transformar toda e qualquer situação, se você assim aceitar, crer e tomar a decisão de andar. Levante e ande. Esse é o convite que hoje Ele te faz. E a decisão é toda sua. Pai eterno, Senhor, suplico de uma maneira especial, mais uma vez, por esse filho teu, por essa filha tua, que nesse momento, a despeito das circunstâncias que vivem, ouçam tua voz. Você quer ser curado, você quer ser transformado, e que possam ouvi-lo, aceitá-lo, levantando e andando segundo o teu poder e segundo a tua vontade. Isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. A cada programa que vai ao ar, vidas são transformadas. E sabe quem torna isso possível? Pessoas como você. Seja um anjo da esperança e faça parte dessa missão. Levar Jesus a quem mais precisa. Com a sua doação, a Rede Novo Tempo continua no ar espalhando fé, amor e salvação. Doe agora mesmo. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 98 176 6630 ou acesse novotempo.com/anjo da esperança. Você também pode ser um instrumento de Deus. Sou anjo, sou Novo Tempo.